as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Ele estava correndo, assustado. A todo momento dava uma olhada para trás. Secava um pouco o suor da sua testa que ameaçava cair em seu olho. Ele pensava a todo momento: isso não pode ser real. Isso não está acontecendo. Mas ele sabia que estava, e ele sabia que era o culpado. A única coisa que ele queria era chegar em casa e abraçar a sua jovem esposa e a sua filha, a pequena Rebeca, de 2 anos de idade. Depois de tanto correr, já sentindo as suas pernas muito cansadas e fracas, não respondendo aos seus comandos direito, elas fraquejaram e Moisés tombou no chão, batendo essa cabeça em uma pedra. Um filete de sangue saiu dela e começou a fazer um caminho até o bueiro mais próximo. Horas antes mesmo da última aula daquele dia, Cássio e Paloma saíram de fininho. Queriam fugir da aula chata de matemática, e eles foram escondidos, tentando evitar um inspetor a todo custo. Eles desceram as escadas, abriram a porta que dava para uma sala quieta e subterrânea, um depósito de tralhas. Paloma perguntou a Cássio enquanto tirava o tabuleiro Ouija da mochila: "E aí, trouxe a galinha morta do galinheiro do seu tio?" "Tá maluca, garota? Essas coisas não funcionam." Paloma fechou a cara na hora. Ele nunca fazia as coisas direito. Ela sabia disso. Mas também não tinha certeza se funcionaria sem o sacrifício de um animal. Assim como foram as instruções do homem que a vendeu o tabuleiro. "Precisa ter um sacrifício de animal. Os espíritos ficam satisfeitos e não vão atrapalhar vocês." Então, mesmo a contragosto, Paloma começou o ritual, acendendo as velas que tinha trago e rezando o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo, na quantidade que estava escrita no manual surrado, que ela estava lendo com muitas dificuldades. Fazendo a ronda final para enfim poder ir para casa, Moisés começou a escutar um barulho vindo de algum lugar. "O que está acontecendo?" ele pensou. Depois de investigar um pouco, ele percebeu que o barulho vinha do velho depósito de entulhos. Adolescentes só fazem besteira. E ele desceu as escadas, pronto para pegar os jovens no flagra. Mas a gritaria se intensificou. Um barulho enorme de coisas quebrando. Moisés desceu as escadas com um pouco de receio. Assim que ele abriu a porta, um choque. Um mar de sangue. Paloma e Cássio estavam caídos no chão, mortos. Parecia que estilhaços de vidro tinham voado em direção aos corpos, pegando na barriga, no braço, no rosto e no pescoço. Quando Moisés fez menção de se virar e chamar por ajuda, estilhaços de vidro voaram na sua direção. E ele escutou uma voz demoníaca sussurrando no seu ouvido: "O que você quer aqui?" E ele sentiu o vulto perto, soprando em seu pescoço, fazendo todos os pelos se eriçarem. Ele correu desesperado, até ter aquele fim melancólico. Ágata estava deitada no seu leito de hospital, olhando para o alto, sabendo que o seu fim estava muito próximo. Ela tinha vivido os últimos 20 anos da sua vida com aquele ódio e um pouco de esperança sobre a história do seu marido Moisés. A polícia tinha concluído a história toda como um assassinato. A versão oficial foi que o inspetor Moisés tinha pego os jovens fazendo alguma coisa errada no depósito. Eles se exaltaram e Moisés matou os dois com golpes de lascas de vidro.
Na fuga, ele deu o azar de tropeçar em alguma coisa na rua e cair batendo a sua cabeça. Mas ela, Agatha, ficou com a fama de esposa de assassino. Sua família toda passou por dificuldades. Sua filha também teve muitas de se adaptar em qualquer escola naquela cidade. O bullying e as piadas tinham sido constantes. Mas o que a polícia tinha achado na cena do crime sempre havia intrigado Agatha. Aquele famoso tabuleiro Ouija. Ela sabia que aquela coisa mística tinha alguma coisa a ver com a história. Então, um tempo depois, ela conseguiu adquirir aquele tabuleiro e levou-o a um especialista. Ele tinha ensinado a mulher a usá-lo, e Agatha então o guardou por muitos anos com medo de usá-lo, de tentar um contato com seu marido morto, para que ele pudesse lhe esclarecer a história toda. Ela queria poder morrer em paz. Agatha estava sofrendo há um tempo com um câncer terminal. E agora ela estava recebendo a visita da filha Rebecca, que tinha, enfim, trago o tabuleiro Ouija para ela. Tem certeza, mãe? Agatha balançou a cabeça, dizendo que sim. Então as duas começaram timidamente as rezas, seguindo as instruções do manual. Em pouco tempo, o tabuleiro começou a se mexer, e com dificuldades na fala, Agatha perguntou: "Quem está aí? É você, Moisés?" O tabuleiro lentamente começou a andar até a palavra sim. Emocionada, Agatha continuou fazendo algumas perguntas. "Você ainda me ama?" Novamente, o tabuleiro foi até a palavra sim. Emocionada, ela queria enfim fazer a pergunta que mais fazia o seu coração doer. A pergunta que ela esperou essas 2 décadas para fazer. "Foi você, Moisés, que matou aqueles 2 jovens?" Nessa hora, o tabuleiro hesitou em se mexer. Parecia estar em dúvida, o que causou uma certa tristeza em Agatha. Mas depois de um tempo, o tabuleiro começou a caminhar e foi novamente até a palavra sim. Nessa hora, Agatha colocou a mão no peito, mas algo aconteceu. As luzes do hospital começaram a se apagar. E um vento terrível começou a açoitar as janelas, fazendo o vidro trincar. Um espírito apareceu bem em cima de Agatha e Rebecca. A jovem, a todo custo, tentava proteger a mãe enferma. O espírito então sussurrou: "Eu não sou seu marido, mulher tola. Eu sou um espírito zombeteiro. E você mexeu com forças que não conhece." E nesse momento, todas as janelas explodiram, fazendo os vidros voarem na direção das duas como armas mortais. Mãe e filhas, naquele quarto de hospital, morreram abraçadas. Em um dia qualquer, naquele colégio de ensino médio, uma jovem de nome Janice corria desabalada pelos corredores, empurrando algumas pessoas, quase escorregando no chão recém-limpo. Não pedia desculpas. Ela subiu correndo as escadas do prédio até o último andar. Não havia ninguém por perto nessa hora. Nenhuma palavra de carinho, nenhum amigo para tentar impedir o que viria a acontecer. Sem nenhum motivo aparente, a menina assustada parecia correr de alguma coisa. Nenhuma câmera de segurança captou o que seria essa coisa. Talvez uma paranoia momentânea. Ninguém sabe. Ela, no último andar, deu alguns passos para trás,
pelas câmeras, ela gesticulava como se fizesse gestos, querendo afastar alguém. Depois, ela deu um grito muito alto, que assustou os alunos em sala que estavam concentrados no estudo. Ela, em seu último ato, tentou esticar a mão para que alguém invisível a pegasse, mas não pegou. Ela voou e caiu estatelada no chão. Foi um alvoroço. A escola ainda estava em comoção. A pobre Janice havia falecido, caindo da parte alta do prédio da escola, batendo a cabeça no chão. Os médicos tentaram reanimá-la. Fizeram todos os esforços possíveis, em vão. Os alunos colocavam flores e um cartaz enorme no lugar em que a jovem caiu. Muitos alunos ainda não se conformam e se perguntam: como ela caiu lá de cima? O que ela foi fazer lá no teto do prédio? Essa é a pergunta que alguns alunos querem responder. A Denise disse que viu o espírito da Janice no banheiro. Ela a chamava para algum lugar, mas ela ficou com medo e saiu correndo. Devemos acreditar? Perguntou Alan. O momento emocional faz com que as pessoas acabem vendo coisas até demais. Uma fumaça de cigarro pode se transformar em um vulto, que vira um espírito, e por aí vai. A imaginação nessas horas decola. Podemos investigar. E se fizéssemos o jogo do copo? Sabem? Aqueles de colocar letras e perguntar se algum espírito está presente? Essa coisa toda? Podemos dar uma rápida pesquisada na internet. E de noite, voltamos à escola e tentamos. Assim podemos falar com a Janice e ela nos contar o que aconteceu naquele dia. Os 4 amigos que estavam ali, Alan, Sarah, Megan e Thomas, continuaram debatendo no intervalo se aquilo seria ou não uma boa ideia. Decidiram se falar durante o dia e mais tarde se fariam a tentativa ou não. Sarah era mais medrosa, ficou com medo de se comprometer mais. Mas, além do medo, ela também é muito curiosa e quer saber o que aconteceu. Combinaram de invadir o colégio às 11 horas da noite. Todos os 4 se encontraram ali àquela hora. Rapidamente pularam o muro e entraram no colégio. Foram até a sala em que Janice estudava. Colocaram as letras que Sarah tinha preparado no chão em ordem alfabética e as palavras sim e não. Os 4 fizeram uma roda e se deram as mãos. Megan era quem liderava o grupo. Pois bem, vamos começar rezando o Pai Nosso e a Ave Maria. Juntos, eles rezaram. Depois Megan colocou um enorme copo de vidro no centro da roda. Cada um colocou um dedo em cima. Concentrado, eles começaram as perguntas. Tem alguém aí? Precisaram repetir essa pergunta por 5 vezes. Na quinta, para o espanto de todos, o copo começou a se mexer. Thomas levou um susto, mas continuou firme com o dedo. O copo rapidamente se movimentou para cima. E quem está aí? Dessa vez, o copo formou a palavra Janice. Os 4 alunos estavam empolgados. Estava funcionando aquela brincadeira do copo. Sarah imaginava que aquilo não funcionaria, mas se enganou, para sua surpresa. Aos poucos, as perguntas estavam sendo feitas. Janice as respondia bem devagar, mas com exatidão. Não tremia e nem hesitava nas respostas. Parecia querer trazer conforto aos amigos que tinham ficado desse outro lado do plano espiritual. Quando chegou na derradeira pergunta, foi que tudo mudou. Um vento gelado soprou para dentro da sala de aula. Alan tremeu de frio e se apertou ao seu casaco. Quem fez isso com você? Essa pergunta
desencadeou uma confusão na sala. Objetos começaram a voar. Janice parecia não conseguir mais responder, presa por alguma coisa. Os alunos tiraram as mãos do copo, que continuou se movendo freneticamente, até estourar em cima do pobre Alan, que entrou em um estado de transe catatônico. Na inauguração da quadra de futsal da escola, muitas décadas atrás, no jogo de exibição inicial, o time do colégio fazia um amistoso com o colégio do bairro vizinho. Em um determinado momento, um aluno de nome Pedro, que jogava nesse colégio, foi dar um carrinho em um adversário. Acontece que, pela quadra ser ainda muito nova, o piso de taco ainda não estava muito colado. Ele acabou se soltando e acertou o baço do garoto, que rompeu ali mesmo na quadra. Chamaram a ambulância, mas quando eles chegaram, o garoto já havia morrido. Muitos diziam que Pedro era um jovem muito problema. Fumava em sala de aula, aliciava garotas, levava os outros alunos para o mundo das apostas, fazer coisas erradas. Era o típico jovem que tinha tudo em casa, menos juízo. Mas as conversas na escola é que ele tinha ido tarde. Ninguém lamentaria sua morte. Décadas mais tarde, vagando pelo colégio, ele resolveu que precisava de uma companhia e se apaixonou por Janice. Todos os dias perseguiu a garota, até que ele conseguiu que ela morresse, para vir à escola e lhe fazer companhia. Claro que a escola fez uma pequena homenagem a Pedro. Nada comparado com décadas mais tarde, a homenagem feita a Janice. Mas fizeram algo para não passar batido. Sarah batia no rosto de Alan, que acordou dando um salto e contou para elas a história, dizendo que precisavam colocar a pobre alma do jovem Pedro para descansar, que era um espírito errante que arrumava confusão. Só assim, ele e a Janice poderiam ter paz. No dia seguinte, os 4 alunos convenceram a diretora da escola a trazer um padre, que fez uma longa oração na quadra da escola, colocando os espíritos dos jovens para descansar para sempre. A diretora achou uma foto antiga do jovem Pedro, a colocou em um mural perto da quadra, como uma forma de homenagem.